Muito boa noite a todos. Meu nome é Breno Guimarães Garrido, sou de Joinville, frequento a Casa Espírita Paz do Senhor, sou da Sexta URI e hoje eu vou apresentar minha palestra, mas antes eu vou fazer uma prece para que a gente possa se harmonizar e sintonizar com a espiritualidade que está presente. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado à minha espiritualidade, por estar aqui hoje rezando. Obrigado por mais um dia. Senhor, peço-lhe que mande seus anjos guardiões sempre nos iluminarem, nos ampararem, nos intuírem e que nos ajude em momentos difíceis. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Hoje eu vou apresentar minha palestra sobre o livro No Roteiro de Jesus, do capítulo 1, que é Simeão e o Menino. E ele começa assim: Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás as causas dos humildes e dos justos? Por que não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ás entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação, porque não chegaste, como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte, por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar, além do estábulo singelo? Podemos entender com isso que Jesus nessa época tinha provavelmente 8 dias de encarnado. Nessa época era normal as mães levarem os filhos com 8 dias nesse templo de Simeão. E Jesus provavelmente tinha esses 8 dias. E no coração de Simeão havia uma dúvida: por que o grande renovador, o libertador daquele povo, vai nascer tão pobre? E por isso ficou tão cheio de dúvidas. Como que você vai fazer para enfrentar essa turma? E Simeão cita outras pessoas também, como Moisés, que foi encontrado numa cesta pela egípcia. Moisés é criado numa casa rica, tem grandes poderes, logicamente está mais correto que Moisés vai influenciar alguma coisa. Mas Simeão estava falando com um recém-nascido. Olha que interessante. Talvez para Moisés fosse necessário aquilo. Talvez para outros, cada um nascendo em, em lugar certo para a grande transformação precisou. Mas para o mestre não precisava de mais nada, a não ser que Jesus transformasse um lugar, que ele tocasse numa região que ali uma vez mexido, não tem como dar errado, não tem como voltar atrás. Como, por exemplo, estamos lendo um livro, estamos lendo a Bíblia, lá está a receita, mas se não mudarmos, não muda nada em nós. Saímos e continuamos o mesmo. E essa transformação que Jesus veio propor, essa é a mudança que o Mestre veio fazer em nós. Voltando ao texto, Jesus menino escutou-o,
Mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou: Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discurso que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem à transformação imediata de Israel? Olha que interessante que Simeão pergunta. Onde representará os interesses do Supremo Senhor? Que interesse que ele estava pensando? Sentar-te-ás entre os poderosos? Que poderosos ele se refere? E assim vai. Escreverás novos livros da sabedoria? Que livro que havia com sabedoria absoluta até então? Não havia nenhuma. E até hoje não há absoluta. Continuando o texto. Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequena destra e bateu, muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não deixara sem resposta. O infante sublime, no dia silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Olha a consciência desse bebê de 8 dias. Só depois da morte que Simeão foi entender. Jesus tinha batido a mão no peito e falou: É no coração, Simeão. No coração que eu vou fazer. Senão vocês jogam bomba, vocês roubam dinheiro. Então, se o coração não for corrigido, e antecedendo essa última frase, Jesus vai dizendo que o infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis. Jesus não diminuiu. Claro, existem organizações e organizações, mas até mesmo há respeitáveis que são bom uso delas, mas que são efêmeras, ou seja, são mudáveis. Não é ali que se dá para construir. E Jesus diz assim: vinha da casa do Pai justamente para representá-lo. Ou seja, o que nós podemos fazer para representar Deus em casa? Como podemos representar Deus na hora que vai lavar o alface? Como vai representar na hora de fazer a comida? Represente Deus nessa hora. Jesus vai representar Deus porque ele veio da casa de Deus. Então Jesus é a representação máxima. Mas nós estamos tentando fazer, é o máximo que podemos fazer, ou sabe que daria para fazer diferente? Isso é o que a gente tem que tirar dessa lição. Simeão era justo, o homem elevado, tinha inspiração do Espírito Santo, que não é o mesmo Espírito Santo, mas que é um anjo da guarda de altíssimo nível, que inspira diretamente a ele. Por isso, a palavra Simeão significa ouvinte um profeta que ouvia a mensagem e falava para as pessoas. Quando você tem essa informação, que Simeão, sendo quem era, tem dúvidas, se pergunta: como Jesus vai fazer? Como vai fazer um templo de pedra? Vai juntar dinheiro? Vai fazer um livro? E é no coração. Então, é acessível. É possível que eu faça, meu irmão faça, minha mãe faça, porque não precisa ter dinheiro. Só preciso modificar-me para construir algumas coisas melhor. E como? Com qualquer coisa que nós chamamos de virtude. A paciência, a colaboração, responsabilidade, o respeito, o carinho.
Tudo isso é construção, a base que se ergue em cima da humildade, e é esses pilares de virtudes que a gente vai adquirindo aos pouquinhos, como campos que estão sendo plantados as sementes. Então, se Jesus veio plantar essa semente no seu coração, não é de entendimento, e sim de sentimento. Porque sentimento, quando você adquire, isso é seu. Essa que é a mensagem de modificar o seu coração dentro da sua realidade. O que você pode fazer nas pequenas atitudes? E lembra que o mestre perguntou: se não é capaz com coisas pequenas, por que quer responsabilidades grandes? E o menino Jesus nos ensina a amar o outro como nós não desejamos ser amados. Nos ensine nos caminhos da humildade, não na humildade que se sente menor que o outro, que não é verdadeira, mas na humildade que nós somos irmãos. Põe que humildade vem de humus, que é solo, onde todos estamos pisando no mesmo patamar porque somos filhos de Deus. Quem é humilde não aponta suas virtudes, não declara, não diz que é virtuoso, apenas silencia e vive. Silencie na hora que aquela pessoa muitas vezes nos provoca, muitas vezes silencia e faça o bem de uma forma direta. E para encerrar agora, eu vou trazer para vocês uma passagem do livro Boa Nova, que é do espírito do Humberto de Campos, que é do capítulo 3. Ele nos fala sobre a primeira pregação de Jesus. Diz que Jesus foi visto pelo sacerdote próximo ao templo de Jerusalém, no qual esse sacerdote vem questionar Jesus o que estava fazendo ali, que diz assim: sentado com um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelo seu traço de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a função do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tomou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan com gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar adiante esse difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda a parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior à da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma e Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse-lhe Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe
com um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes de alguns minutos de internar-se pelas estradas brandas de sol a caminho de sua Galiléia distante. Olha como Jesus tratava as pessoas que os menosprezavam. Jesus nunca faltou com respeito com ninguém, sempre sereno e humilde. Responde com humildade. É isso que devemos levar como lição para casa. Mesmo que as pessoas nos desprezem, devemos não falar com respeito, não faltar com respeito, porque o errado é o agressor e não o agredido. Eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 893. Ele diz assim a pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta dos Espíritos: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento de maus pensadores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E assim eu encerro minha palestra, desejando profundamente que Jesus abençoe os corações de todos vocês. Uma boa noite a todos. E agora eu vou encerrar fazendo uma prece. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, amigo da espiritualidade, por estar aqui hoje rezando. Obrigado mais um dia. Obrigado mais uma semana. Obrigado pela comida, pela água, por tudo, Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis que a tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja.